Bem-vindos a mais um episódio do Conexão Global. Hoje, um episódio diferente, feito numa gravação online com um convidado muito especial, que já está aqui na tela, o Rodrigo Constantino. O Rodrigo obviamente, dispensa apresentações. Eu só gostaria de destacar o quanto o Rodrigo é um estudioso da vida moderna, economista, muitas vezes chamado de jornalista, mas é, de fato, uma das pessoas mais lúcidas em termos de análise de atualidade. Gostem ou não, concordem ou não, mas o fato é que, do ponto de vista de maior profundidade, de estudo num nível mais profundo, normalmente, e eu me incluo nisso, a gente se atém mais a uma superfície de informações e de dados, e o Rodrigo é um cara que se aprofunda muito. Ele é autor de muitos livros, quero destacar este que, inclusive, eu ganhei autografado dele aqui a pedido do meu sócio, nosso amigo em comum, Jack Sterenberg. Enfim, é um livro que absolutamente vale a pena. Se você ainda não leu, ainda não adquiriu, quer entender um pouquinho mais sobre o que se passa em Israel atualmente, eu recomendo fortemente. E, obviamente, os demais livros do Rodrigo nem precisam de apresentação. Rodrigo, eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua biografia. Eu sou um fascinado por biografias, acho que todo mundo tem muito para nos ensinar, às vezes até a tiazinha do café que as pessoas muitas vezes subestimam, tem alguma coisa para nos ensinar. Mas eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua biografia até você chegar, digamos, nos Estados Unidos, e aí depois eu interfiro e a gente continua um pouquinho mais a fundo. Claro, Ariel. Obrigado pelo convite, pelas palavras elogiosas aí, né? Então, eu sou filho caçula de 3, de uma família muito com valores muito sólidos, né? Sempre aprendi o que é certo, o que é errado. Isso foi fundamental na minha vida. E também com uma abertura para debates, desde muito cedo. Eu conto isso só para mostrar que eu era alguém curioso, né? Sempre fui, que buscava conhecimento, informação e que tinha a liberdade de debater dentro de casa. E muitas vezes de forma aguerrida, acirrada, porque divergia da minha mãe ou do meu pai eventualmente. Então era esse ambiente, né, o ambiente meu de infância, depois adolescência e juventude. Eu fui fazer economia na PUC, inspirado no próprio trabalho do meu pai, que é alguém que veio de baixo e conseguiu passar para concurso para Banco Central, depois largou toda a segurança e foi se arriscar para se tornar sócio de uma corretora, que depois ele acabou virando o sócio majoritário com outro sócio dele, e transformaram em banco de investimentos e tudo mais. Então ele teve sucesso nessa carreira. Eu tinha também esse exemplo em casa, né, do self-made man, como a gente diz nos Estados Unidos. Uhum. E fui fazer economia na PUC, depois um MBA no IBMEC, e sempre voltado para o mercado financeiro. Trabalhei por anos no mercado financeiro, 6 anos desses na empresa que o Paulo Guedes era o principal sócio, né, uma gestora, quando ele saiu do Banco Pactual. E me descobri um leitor voraz de livros de tudo que é assunto, desde a filosofia, a natureza humana, até a economia, política. No começo, muito voltado para a minha atividade de gestão, de análise no mercado financeiro, mas isso começou a falar mais alto. Eu comecei a me interessar ainda mais por isso do que pelo mercado financeiro em si. Comecei a escrever alguns artigos, algumas colunas, fui chamado para compor um livro que queriam usar trechos meus. Depois eu falei, por que não um livro todo meu? O editor, uma pequena editora mineira, topou. Saiu meu primeiro livro, saiu meu segundo livro sobre o PT na época, né? Estrela Cadente, Trapalhadas e Contradições do PT. E eu fiquei dividido. E falei, não, eu estou gostando mais desse lado de ativista, de defensor das ideias da liberdade. Comecei a dar um jeito de viver disso, encontrei um caminho para isso, fui saindo aos poucos do mercado financeiro até sair de vez e abraçar 100% essa atividade que me transformou, digamos assim, no tal jornalista, né? Fui chamado para ser colunista do Globo, da Veja, a coisa foi aumentando de magnitude nas redes sociais que
começavam a época Orkut. A gente entrega a idade, mas eu discutia muito no Orkut. Foi lá que eu Os conheci o grupos de Olavo. discussão, né? Tinha os É, grupos de discussão lá no Orkut, né? tinha os grupos de discussão, eu participava de um chamado Economia Brasileira, que o pau quebrava. Foi lá que eu descobri o Olavo de Carvalho, inclusive, também. E aí surgiu a oportunidade, depois, na verdade, da reeleição da Dilma, surgiu mais até assim um desejo de eu vir morar nos Estados Unidos, já era um sonho antigo. Eu brinco que é destino, né? Eu sou nascido em 4 de julho de 76, que é exatamente o bicentenário da independência americana. E eu falei, olha, vamos embora. Né? Peguei cachorro, filha e vim para os Estados Unidos, dei um jeito de ficar, né, com visto de estudante no início, depois um visto de jornalismo, até aplicar para o Green Card por habilidades extraordinárias, o EB1, e me tornar finalmente um cidadão americano mais recentemente. Então essa é a história, né, dessa trajetória de forma bem reduzida aqui, né, mas da transformação de um economista de mercado financeiro para um ativista, jornalista, que fala muito de política, economia e cultura, né? E natureza humana e situações, digamos assim, mais conjunturais da nossa época, né? Que, aliás, eu vejo com muita preocupação. Sem dúvida. Rodrigo, eu queria, começando, digamos, aqui pelo, né, livro que eu estou aqui nas minhas mãos, que obviamente é um tema que me toca particularmente profundamente, e eu sei que você, digamos, também é um tema que você se debruça constantemente. Já te encontrei, aliás, mais de uma vez na sinagoga lá do Dove, enfim, que aliás o Dove foi o que fez o primeiro episódio aqui do Conexão Global. Quem ainda não assistiu, recomendo que assista, porque é um rabino muito jovem, com uma sabedoria profunda e que compartilhou aqui conosco pensamentos, enfim, palavras incríveis. Mas, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu sei que, em geral, se confunde muito os temas sionismo, judaísmo, e você aborda isso, inclusive, no livro de uma maneira muito esclarecedora. Queria que você desse uma pinceladinha nisso para a gente, porque são conceitos que ainda se confundem, que a maioria das pessoas não tem clareza, e eu diria, na própria comunidade judaica, muitas vezes. Sim, sim. O peso, talvez, né, da minha fala sobre esse assunto, várias palestras, um livro. Esse livro, aliás, Ariel, ele é quase um subproduto do meu best-seller Esquerda Caviar, no qual o maior capítulo é dedicado à judeofobia. Ele era tão grande, esse capítulo, que o editor, na época, o Carlos Andreasa, falou assim, vamos ter que dividir. E virou um apêndice depois, que era sobre a islamofobia. Né? Então, eu enxergo esse assunto como crucial para o Ocidente como um todo. Afinal de contas, eu acho que a civilização ocidental é uma civilização judaico-cristã. Né? O livro, digamos assim, a origem de tudo, o livro sagrado é a Bíblia, que é a união dessas experiências. Jesus era judeu, obviamente, muitas coisas ali vinham dos hábitos e das tradições judaicas. É um povo que, acima de tudo, exala superação, né? Meritocracia, é o povo da palavra, ou seja, desde muito cedo os jovens, as crianças aprendem a questionar, exatamente como eu disse que foi importante no meu ambiente familiar, doméstico. Os judeus aprendem, né, para o bar mitzvah, aprendem a estudar, a escutar as histórias, a transmitir os valores de forma oral e escrita, e tudo isso foi fazendo com que de forma cultural, na minha opinião, né? Não vou entrar em nenhuma tese racial, étnica, essas coisas que eu acho que não vem ao caso, não é por aí, né? E acho que muita gente tenta explicar o ódio, muitas vezes, ao judeu por conta disso. Eles se acham superiores, tudo. É um resultado superior, eu acho que isso é inegável, na minha concepção, obtido por questões culturais. É a menor taxa de divórcio entre o casamento judeu, menor taxa de abandono de escola e de universidade, menor taxa de alcoolismo. Por quê? Porque são valores transmitidos de forma mais coesa, mais resiliente. É um povo que foi perseguido desde sempre e encontrou nisso uma forma de manter
essa cola do tecido social, essa resistência aos seus censores enfim, inquisidores, e superou muita coisa. Então, eu enxergo a história do povo hebreu, a história do judaísmo, como uma história de superação, de valores que resistiram ao teste do tempo, que criaram, de alguma forma, uma cultura superior. E eu não tenho um problema em usar essa expressão, eu sei que muita gente vai ter. Vai falar isso é etnocentrismo, sei lá o quê. Veja, não dá para negar essa superioridade quando você lembra de alguns números que o Neil Ferguson, outro não-judeu, traz no seu livro magnífico chamado Civilização. Ele coloca lá, veja, 2% grosso modo da população americana, 0,2% da população do mundo, 20 e tantos por cento dos prêmios Nobel de Física, de Química, de Oscar, de you name it, né? Você diz aí, de medalha Phelps para economista mais jovem do que 40 anos, então vamos entrar na minha área de economista. Então é um povo que conseguiu muitas conquistas, em que pese, ou talvez por conta disso, ser um povo muito perseguido, né? Então eu acho que tem muita coisa a ensinar. E aí vem muita gente com ódio a esse povo, que, na minha opinião, é um ódio mascarado sempre, né? Não, eu não tenho nada contra judeu, eu sou contra Israel. Eu começa a disfarçar esse ódio. E no fundo, para mim, tem a ver com uma coisa da natureza humana muito, muito persistente, que é a inveja. A paixão mais mesquinha de todas, como diria Adam Smith. E você vê que as pessoas que vêm com esse ódio, elas podem criar a racionalização que for. No fundo, é a inveja. Eles olham com raiva, com ressentimento, porque não dá, e eu mostro isso no livro, não dá para sustentar de forma racional. Não, qual é o teu problema com Israel, então? É um povo colonialista. Mas você não tem problema com a China ter feito o que fez com o Tibete, com todos os lugares lá que a China dominou. É a única democracia na região. No parlamento do Knesset tem minorias, inclusive drusos, que são muçulmanos, e o seu problema, as minorias. A parada gay de Tel Aviv é uma das maiores do mundo em termos relativos à população. Então, nenhum argumento se sustenta, porque são todos pseudo-argumentos. Então, quando você vai ver, no fundo, é o ódio causado por inveja, por uma lavagem cerebral que é alimentada por essa discrepância no estilo de vida, né? E ou você aprende a lidar com isso. Tem um livro muito bom de um alemão, Helmut Schuck, chamado Envy, A Theory of Social Behavior. As sociedades que avançaram foram as sociedades que conseguiram domesticar ou canalizar a inveja para coisas produtivas. Quando você deixa a inveja alimentar o instinto de destruição, que está nessa narrativa toda anti-sionista, né, que mascara, na verdade, a judeofobia, isso é algo muito ruim. E é o canário da mina, como eu digo no livro. Quando os judeus começam a ser perseguidos de uma forma muito escancarada, como a gente está vendo agora nos nossos tempos atuais, isso diz respeito sobre uma era do ressentimento. Não diz respeito apenas aos judeus. Isso começa com os judeus, mas nunca para nos judeus. É uma sociedade que está deixando a inveja falar mais alto, que está querendo destruir o diferente, que está incomodando. Isso vai respingar para tudo. Nós vimos há pouco tempo atrás, algumas décadas, o que aconteceu, né, na Alemanha e foi tomando conta da Europa. Então, ou a gente entende isso e defende o que é certo e separa do que é errado, ou a gente cai num relativismo moral que está mascarando a inveja destrutiva, que quer fazer equivalência moral absurda entre o Estado de Israel e os terroristas do Hamas ou do Hezbollah e por aí vai. Então, não dá. O mundo precisa de clareza moral. Israel é a democracia, com todos os defeitos que toda democracia vai ter, que merece ser defendida ali nesse conflito. O relativismo mascara o ódio aos judeus, a judeofobia, que, na minha visão, acima de tudo, é alimentada pela inveja. Que interessante. Eu anotei aqui uma frase sua naquele curso que você deu, Pensadores da Liberdade. Na verdade, no material do curso, que
você disse que no final do dia serão as ideias que determinarão os rumos das coisas. E as ideias nesse sentido, né, dessa cultura, de tudo que vem por trás. Então, acho que cabe nisso. Exato. Teve recentemente, Rodrigo, que até circulou aí nos grupos de WhatsApp aí, de judeus, inclusive, que eu participo, uma pesquisa que mostrou que, inclusive, né, neste momento atual que a gente vive de tanta polarização mundial e de esquerda, direita, meio mal definidas, na minha opinião, mas, enfim, coisas de polarização de fato e ódio, etc., mas que tradicionalmente, nos Estados Unidos, os judeus tiveram, digamos, um voto ou uma participação política muito mais aliada aos democratas do que aos republicanos, e que, inclusive, neste momento que a gente vive aí uma pré-eleição americana, tem um percentual considerável de judeus mais aliados aos democratas, o que, na minha opinião, é difícil de entender. Queria te ouvir um pouquinho sobre a sua percepção em relação a isso. É difícil de entender hoje, não tanto historicamente, porque o Partido Democrata ele foi associado a uma visão que aqui nos Estados Unidos eles chamam de liberal, e que não é exatamente o liberalismo clássico que eu defendi minha vida inteira, é uma visão mais progressista, mas que conversa com o liberalismo tradicional no sentido de colocar o foco no indivíduo e defender, assim, portanto, as minorias. E como um povo perseguido e tudo, a tolerância, tudo isso sempre foram bandeiras mais empunhadas pela turma democrata, digamos assim. O que eu acho que muitos judeus não estão se dando conta é aquilo, por exemplo, que um Elon Musk já percebeu. O Elon Musk está apoiando abertamente o Donald Trump e está sendo acusado até de bolsonarista, vai, no Brasil. O Donald Trump, o Elon Musk, ele nunca foi pró-republicano ou um conservador. Ele era alguém muito próximo dos democratas. Ele tinha no Obama quase um ídolo. Ele fez questão de ir lá apertar a mão do Obama, né? Então, o que ele destaca, Ariel, é como houve uma radicalização nas últimas décadas do Partido Democrata para a esquerda. E eu concordo com você, esses conceitos às vezes são fluidos, às vezes o que é ser de esquerda ou direita é preciso definir isso antes, senão a gente gera mais confusão do que clareza. Mas veja, o Partido Democrata hoje é um partido que deixou a ideologia woke tomar conta das suas bandeiras. Tem um livro muito bom escrito por um judeu, que é democrata, que ia palestrar lá na sinagoga do Dove, que acabou sendo o dia que eu fui, porque ele ficou com Covid e não pôde ir, que é o David, né? É o woke, o antissemitismo woke, o nome do livro dele. E nesse livro ele mostra o seguinte: olha, os judeus se colocaram historicamente do lado dos oprimidos e isso os aproximou dessa bandeira democrática e tudo. Mas quando a ideologia woke tomou conta do partido, isso ficou impossível. Por quê? Porque a ideologia woke tem uma narrativa toda de oprimidos e opressores de uma forma binária, né? Marxista até, que não consegue encaixar os judeus nos perseguidos, nos oprimidos, porque eles são, na média, bem-sucedidos do ponto de vista material na América. E como eles têm esse viés marxista, eles precisam colocar o cara que é rico para encaixar dentro da narrativa deles, né, de que a supremacia branca dominou as superestruturas de classe para explorar as minorias, os negros e tudo, do ponto de vista social e de classe. Como é que eles vão fazer a quadratura do círculo se muitos judeus, a média, né, eles são bem-sucedidos? Tudo bem que isso não impede eles de caírem em contradição, porque os asiáticos são minoria e também são bem-sucedidos em termos relativos nos Estados Unidos, tiram as melhores notas de SAT e tudo mais, e eles ignoram esse dado estatístico incômodo, que é o que o Thomas Sowell, que é um grande pensador e economista negro e conservador, ele aponta sempre. Mas eu acho que isso poluiu a visão de mundo democrata. E os democratas hoje são um partido do Estado agigantado, do coletivismo vis-à-vis o foco no indivíduo, né? Dessa visão maniqueísta e infantil até de exploradores e explorados, opressores e oprimidos, e que separa tudo em caixinhas de forma muito bizarra até, né? Sem nenhuma nuance para entender que não é assim que a gente vai ter que dividir os povos,
né? E muito menos os indivíduos. Então, eu acho que eles se perderam. Tem alguns livros bons que apontam para isso. Tem um deles que chama-se A Revolução Silenciosa, mostrando como os democratas foram deixando o partido ser tomado por uma base cada vez mais extremista, radical. Essa turma do Esquadrão. Hoje, Ilhan Omar é quase uma pró-Hamas dentro do Partido Democrata. A própria Alexandra Ocasio-Cortez, esse pessoal, eles demonizam Israel. Então, sim, hoje também me causa perplexidade judeus que não se deram conta desse fenômeno e ainda, talvez por uma tradição, por uma inércia, ainda defendam o Partido Democrata. Não é mais o mesmo Partido Democrata do JFK. Não é nem mesmo o partido do Clinton. É algo que mudou muito. Então as pessoas deveriam estar atentas a isso para não cair em armadilhas de votar achando que estão votando em alguém que defende o direito de Israel se defender e está levando na prática uma turma que odeia o que Israel representa. E não é porque é o Bibi Netanyahu. Isso é um discurso também. Isso é balela. Né? Eles estão mascarando a judeofobia, o ódio ao que Israel simboliza, dizendo que é uma questão só com a direita israelense. Veja, mesmo quando houve lá o nefasto, selvagem, bárbaro 7 de outubro, que completa já um ano, né? Nós vimos o quê? Uma relativização moral. É quase como se, não, mas Israel também... E ali formou-se um gabinete de guerra que estava o Benny Gantz junto com o Bibi Netanyahu, que são oposição. Então, para algumas pautas, a questão esquerda e direita se perde lá em Israel, porque nenhum candidato com chances concretas vai ser alguém que adota a visão pacifista e romântica, progressista de alguns democratas hoje nos Estados Unidos, porque sabe que isso é questão de vida ou morte em Israel. É uma questão de sobrevivência em meio a uma vizinhança hostil que quer varrer Israel do mapa, né? E que conta com dinheiro do Irã pesado para armar Hezbollah, Hamas e companhia. O que fizeram os democratas no poder com Obama e depois também com Biden? Acharam que era possível você comprar a paz mandando dinheiro e fazendo acordos com o Irã, com o regime dos ayatollahs xiitas. Eu acho que isso é uma visão muito distorcida e materialista que ignora que nem tudo é economia, como dizia um assessor do Clinton. É economia, estúpido. Nem tudo é economia. Existe ali um fator religioso, ideológico, de que alimenta, que leva a alguns grupos radicais ali do Oriente Médio a ter um desejo de destruir Israel. Do rio ao mar, a Palestina será livre. Isso é um slogan que quer varrer do mapa 10 milhões de israelenses. E livre de quem, né? E livre do quê, né? Exato. Acho que cabe aí um pouco você comentar que eu gosto muito dessa tradição dos rabinos de contar história, de ilustrar, digamos, os pensamentos através de uma história, até para, de alguma forma, aproximar, né? Queria que você comentasse um pouco, digamos, essa tradição de se contar histórias, o quanto que isso, de alguma forma, também influencia, digamos, o dia a dia das pessoas no final das contas. Sim, é muito importante, né? Nós somos storytellers, né? O Jordan Peterson, que fez esse sucesso que ele faz hoje e tudo, o primeiro livro dele, Um Tijolão, que é um pouco mais indigesto do que esses que quase flertam com a autoajuda, né? Os 12 regras para a vida e tudo. O outro é Mapas do Significado. É um tijolão, mas ali ele já mexe com a questão dos arquétipos, os arquétipos de herói. O livro, por exemplo, do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, foi um livro que influenciou o George Lucas quando fez Guerra nas Estrelas. Então, nós estamos sempre contando histórias. E essas histórias, elas vão transmitindo valores. Elas são recipientes de legado daquilo que sobreviveu ao teste do tempo e que, portanto, guarda em si lições importantes e atemporais. Né? Por exemplo, o rito de passagem da juventude para a vida adulta, o que é ser homem, o que é ser um homem numa sociedade, uma mulher,
que são coisas distintas e complementares. Aí vem o movimento feminista radical e tenta destilar ódio, jogar um contra o outro e tudo mais. Então, são coisas que a gente sempre teve com alguma clareza por conta das histórias que chegam até a gente. Né? Histórias de herói, de heroísmo, de sacrifício. Né? A gente admira as atitudes corajosas, que é a virtude das virtudes, como dizia Aristóteles, as histórias que exalam coragem para salvar a princesa ou salvar a cidade. E tem um certo padrão em muitas dessas histórias. E veja, Ariel, o interessante aqui é que você mencionou o Dove e tudo. Os rabinos, eles têm essa sabedoria acumulada por estudo. Eu recebi de presente de um amigo judeu um livraço do Taliskin, agora eu esqueci o nome certinho. Ele escreve livros também com o Dennis Prager, que é um judeu que eu admiro muito. Né? E é um tijolaço de 1000 e tantas páginas sobre a sabedoria acumulada, né, no judaísmo. E os rabinos estudam a fundo isso. Né? É importante você conhecer essas histórias para transmitir, mas mesmo um judeu secular, ele pode absorver isso. É o ponto que o Roger Scruton faz no livro Por que a Cultura Importa. A alta cultura, as artes e tudo, elas não importam só para pessoas refinadas, acadêmicas que se aprofundam nisso. Elas vão servir como instrumento para moralizar, para transmitir valores e lições para o leigo, para o humilde, para o sujeito que está lá na ponta final e que às vezes nem sabe por que ele está repetindo certas coisas. Não, isso é certo, isso é errado. Mas ele está absorvendo, ainda que por inércia, a alta cultura. Então, o Amos Oz, o grande escritor israelense, eu não sei se eu estou pronunciando o nome dele certo, ele escreveu um livro com a filha dele, um dos últimos livros antes dele falecer. A filha é uma historiadora, até mais progressista, mas o livro é muito interessante porque mostra a importância desse legado cultural, o povo da palavra. E eu escrevi uma resenha que enalteceu exatamente esse aspecto, com base num livro de um progressista, um judeu secular. Mas ele teve a humildade de perceber a importância dessa transmissão de valores por conta daquilo que representa o judaísmo em si. Então, de novo, mesmo que você seja um judeu secular, não é ortodoxo, não frequenta a sinagoga, acha tudo isso balela, você está inserido num contexto, num ambiente que você está bebendo por osmose daquilo que permitiu a sobrevivência e o avanço de toda uma cultura. Isso não tem preço. Né? A gente sabe que o entorno importa, é relevante. Hoje eu mencionei por alto que eu estava preocupado, né, com certos valores e com a conjuntura do mundo moderno. Por quê? Porque eu estou vendo esses pilares da civilização ameaçados e a juventude bebendo de fontes tóxicas. Cada vez mais são valores deturpados. E isso tem consequências. É aí que eu queria chegar para linkar essa questão das histórias contadas pelos rabinos com a questão das narrativas que são propositadamente e inteligentemente criadas hoje, e eu diria, não só pela esquerda, também pela direita, também, enfim, por grupos com interesses muito claros, né? Mas o quanto isso, de alguma forma, afeta o dia a dia das pessoas e a gente não se dá conta muitas vezes. Queria que você comentasse um pouquinho isso, trazendo mais para uma vida, digamos, atual. Não, eu vou tentar até fazer uma reflexão. Quando você colocou dessa forma, veio um pensamento à minha mente. A arte eterna, e toda arte deve buscar a eternidade, o transcendente, ela é atemporal. Quando a gente lê as tragédias de Sófocles, a gente entende. Quando a gente lê Shakespeare, em 1600, a gente é transportado para aquilo. Porque ele está falando de paixões humanas. Quando você lê Hamlet, quando você lê Macbeth, a ambição, a dúvida existencial, tudo isso está ali tratado em Shakespeare. Aí quando você vê a politização, a ideologização da cultura, da arte, tudo passa a ser efêmero. Olha o que é a arte pós-moderna. Você pendura uma banana num silver tape e diz que aquilo é arte.
As pessoas se confundem hoje se tiver um lixo esquecido no chão de um museu, se aquilo ali é impactante ou não. Tem gente que fica assim, para fingir, né? Porque o Chris Anderson escreveu aquela belíssima narrativa, né? O conto do Rei Nu. Então tem muita gente que não quer parecer burra e não está vendo as lindas roupas invisíveis do imperador ou do rei e está fingindo que está vendo. Mas não tem nada ali. É efêmero, é lixo. Por quê? Porque existe uma politização de tudo hoje em dia. Tudo tem que ser discutido por fla-flu, é tribalismo. Tudo virou, você é esquerda ou direita, você é Trump ou Câmara, você é Bolsonaro ou você é Marçal ou Nunes, ou Boulos. Então, as pessoas estão perdendo um pouco de noção da importância daquilo que é atemporal e que é o que transmite esses valores importantes. As virtudes, porque o ser humano tem sempre uma besta à espreita, ele precisa ser meio domesticado. A civilização existe para isso, as famílias, o núcleo familiar existe para isso. Então, se você não domesticar o indivíduo, ele vai ser um bárbaro, uma besta selvagem em potencial. Então, como é que você faz isso? Transmitindo os valores atemporais. O heroísmo, a virtude da coragem, o sacrifício, o trabalho árduo para ser alguém, a paciência, a prudência, são as virtudes. E hoje em dia, num mundo de relativismo moral, o que é a coragem? O que é a virtude? Está tudo misturado. Tem uma turma, hoje eu não quero entrar numa coisa muito polêmica, mas é bem pontual e atual, né? Hoje tem um movimento radical, que não dá para negar que o movimento trans é um movimento radical. Eles acham heróico e corajoso um homem que acha que é mulher entrar num banheiro feminino. Pô, há algumas décadas atrás, Ariel, jovens de 18 anos de idade, garotos de 19 anos de idade, estavam entrando num avião para ir lá para a Normandia no dia D, enfrentar nazistas. Então tem alguma coisa muito errada com uma sociedade que acha que heróico e corajoso é homem dizer eu sou mulher e quero frequentar banheiro feminino. Os arquétipos estão deturpados. As pessoas precisam lembrar que, e no fundo, isso é uma minoria barulhenta, porque quando a gente vai no cinema, quando a gente lê um livro, a gente sabe o que toca a alma. É aquilo que fala com o que há de eterno em nós, que a gente se identifica, que a gente almeja, é um norte, é uma referência. A gente olha e fala, caramba, isso é heróico. Caramba, esse super-herói, ele salvou o pedaço, né? Ele foi para o sacrifício. A gente entende o que é bonito numa narrativa, o que é inspirador numa narrativa. Isso é o que está falando a humanidade em nós. Isso é o que está faltando na arte moderna, nas narrativas atuais. Legal. Eu queria lembrar aquela frase do George Clemenceau, não sei se estou pronunciando bem, que um homem que seja socialista aos 20 anos não tem coração. Aliás, um homem que não seja socialista aos 20 anos não tem coração. Um homem que aos 40 anos ainda seja socialista não tem cabeça. Eu queria, Rodrigo, que você, digamos, de alguma forma atualizasse esse pensamento, mas linkasse um pouco também com questão de modelos de poder, modelos de governo que a gente tem hoje, considerando nesse cenário todo o poder hoje das grandes corporações também. Não sei se te embaralhei demais. Não, é bastante coisa, mas vamos tentar amarrar e sintetizar. Quanto à frase em si, que eu acho muito boa, em que pese me colocar em maus lençóis, porque eu nunca fui socialista. Então eu não fui alguém com um coração na juventude. O que acontece é o seguinte, a esquerda, ela fala mais ao coração, porque ela empunha, ela levanta bandeiras emotivas. Quem é que pode olhar o mundo como ele é e não sentir uma ponta de decepção, de angústia, porque tem muita desigualdade, ou muita miséria, ou muita injustiça? Então, no Esquerda Caviar mesmo, eu tento explicar o fenômeno da esquerda elite e coloco um dos fatores lá possíveis como uma mal calibrada empatia. O sujeito olha o menino pobre pedindo dinheiro no sinal e olha o ricaço
fútil e raso, com a Ferrari com um tapete persa e ouro ostentando, né? E ele fala, isso está errado. Então eu preciso de mais igualdade no mundo. Então ele muitas vezes é levado para a esquerda por emoções e que são casadas aqui com uma certa ignorância ou desconhecimento da natureza humana, de como o poder corrompe, o ser humano é corrompível, de economia e como funcionam os mecanismos de incentivo na economia e por aí vai. Então ele defende coisas equivocadas por uma nobre causa, digamos assim. Aí ele vai ficando mais velho, começa a ter o primeiro boleto, vê o imposto que ele paga, começa a ver que o mundo não funciona como um jardim de infância, com magia e tudo. Ele começa a entender o funcionamento da realidade e ele vai abandonando o esquerdismo e vira um conservador, né? Isso é um processo, digamos assim, bem natural. Muita gente começa como um esquerdista e acaba, na fase mais cabelo branco, como um conservador. Tem filhos, entende que o valor do entorno importa e não é mais um rebelde sem causa. Então tem muitas explicações, muitas. Mas acima de tudo, para tentar linkar com a segunda questão, eu vejo como um mecanismo de poder e de chegada ao poder que a esquerda apela o tempo todo para isso. Então, até hoje, as pautas trazidas pela esquerda são um tanto sensacionalistas, um tanto demagógicas, né? É sempre aquilo que o Thomas Sowell, que eu já mencionei, chamava de tirania da visão, ou o monopólio das virtudes. É como se você discordasse dos mecanismos, dos meios pregados por um esquerdista, você fosse contra seus nobres fins. Exemplo, você é a favor do socialismo na economia, do Estado agigantando-se, estatizando tudo e cuidando do processo produtivo? Não. Ah, então você não liga para as meninas pobres? Hã? O que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos discutir aqui os meios. Como é que a gente reduz a pobreza? Eu, aliás, posso trazer argumentos teóricos sólidos, posso trazer a experiência, os testes empíricos. Vamos discutir. Não. Você é do mal porque não liga para os pobres, porque não é socialista. É uma vibe, né? É o que eu chamo de feel good sensation. O cara está atrás de uma cruzada moral, não de um debate de adultos para ver qual é a melhor forma de lidar com problemas concretos. Então a esquerda lança a mão em demasia desse instrumento, dessa tática. E uma vez no poder, aí é inevitável demonstrar toda a sua hipocrisia, porque é o cara que está preocupado com o aquecimento global que anda de jatinho para trás, para todo canto. É o socialista que mora numa mansão de 10 milhões e que aí ele fala assim, não, eu não sou contra a riqueza, eu quero que todos tenham acesso ao iPhone. Ah, meu amigo, eu também quero. A discussão não é essa, como é que chega lá? Então, sim, a narrativa da esquerda acaba demonizando os ricos, os empreendedores, e entre eles, muitos ricos. Veja, o Partido Democrata, que se radicalizou à esquerda, como a gente dizia ainda há pouco. Quem são as cabeças do Partido Democrata, né? Agora tem a Kamala Harris aí, mas o Jack Schumer, a Nancy Pelosi, a Hillary Clinton, o Joe Biden, poxa, tudo branco, tudo quase WASP, né? Hétero, rico, né? Branco, todos hétero, eles rico. são riquíssimos, Nancy Pelosi podre de rica, então, calma aí, não estou entendendo. Então, é um truque para chegar ao poder e, uma vez no poder, alimentar o próprio projeto de poder à custa daqueles que dizia defender. Muito interessante. Rodrigo, para a gente já caminhar um pouquinho aí para um encerramento, eu queria que você teve, digamos, uma percepção que você colocou de esfera cognitiva, que eu gostei muito. Queria que você linkasse um pouco isso com essa questão de algoritmo digital que a gente vive hoje, porque basicamente a gente vive em função disso hoje em dia, né? E como que a gente, de alguma forma, pode tentar ter uma lucidez perante esse algoritmo digital e essa esfera cognitiva que a gente vive. Tudo é muito novo, tudo é um desafio, tudo é muito difícil, né? Essa coisa da própria inteligência artificial, ninguém sabe direito qual vai ser o impacto no nosso dia a dia. Os algoritmos em si, eles potencializam, por exemplo, as câmeras de eco. O ser humano gosta de estar
em torno de pessoas que pensam de forma parecida, é normal. O tribalismo talvez seja a coisa mais atávica em nós. A gente busca tribo, né? E o perigo é de você ficar reforçando crenças já enraizadas, sem nenhuma abertura para o diferente, para o novo, para o contraditório. Então, o contraditório pode gerar, inclusive, dissonância cognitiva. Então, para não se machucar, você vai criando bolhas. E veja, hoje em dia, com essa coisa meio narcisista, somada a tudo virar ofensa, tudo muito sensível, os floquinhos de neve, você cada vez mais vai se fechando nos locais seguros. Você tem local seguro até na universidade, que devia ser um lugar para você criar casca grossa, aguentar o peso de argumentos muito divergentes dos seus. Então, isso tudo é muito perigoso por si só. Os algoritmos vão te levando, né, para reforçar crenças prévias, criar bolhas, câmeras de eco, tribos, e isso vai potencializando esse tribalismo, essa visão de binária de nós contra eles, que alimenta o ódio, que alimenta até mesmo a dificuldade de convívio em sociedade. Né? Então, tudo isso é muito preocupante. Aí, claro, tem o próprio viés, que não é tanto do algoritmo, mas quanto do indivíduo por trás do algoritmo. Essas plataformas, à exceção da X, antigo Twitter, que foi comprada recentemente pelo Elon Musk, elas todas têm um viés progressista. Né? Os funcionários são, eu brinco, né, que o algoritmo é uma moça de cabelo roxo e sovaco cabeludo. Eu sei que é uma forma pejorativa e até ofensiva de brincar com a situação, né? É um profiling, é um preconceito, de certa forma, mas you get the picture, né? São pessoas que aderiram a essa visão de mundo mais woke. E é óbvio que você vai deixar isso influenciar na hora de você fazer suas programações ou seu filtro. Então, as plataformas se transformaram não em praças públicas da era moderna como deveriam, mas em veículos de comunicação, em publishers, em instrumentos de publicação com um claro viés pró-esquerda e que persegue e censura conservadores. Isso é evidente. Né? Isso aconteceu e está em curso. Então, isso também é muito preocupante para o convívio social e para a democracia, porque tem uma parcela significativa da sociedade, vamos reduzir em grandes números aqui, meio a meio, vai que seja, metade da população não está se sentindo representada pelo processo político em si e pela praça pública da era moderna, pelo direito de falar, de expressar a sua opinião. Eles estão sentindo que existe um viés, uma perseguição ao pensamento mais conservador. Isso também é uma receita certa de destruir o convívio social saudável, que precisa tolerar divergências. Né? Então, a coisa está preocupante nesse sentido também. Potencializando tribos, censurando um lado, o lado se percebe como perseguido, como injustiçado, reage de uma forma muitas vezes exagerada, que é o fenômeno do nacional-populismo, que explica uma direita mais raivosa, mais tacanha, né? E tudo isso vai se reforçando numa espiral perigosa. Excelente. Rodrigo, para a gente encerrar, me conte assim, ou repete aqui para a gente um pouco do que você ensina na sua casa para os seus filhos, como uma atitude, digamos, mais pensando em legado, mais a longo prazo. Isso é legal, porque eu escrevi um livrinho assim que meu filho nasceu. Meu filho vai fazer fez 7 anos agora, né? E a minha filha tem 16 anos a mais. Então eu tive bastante espaço de tempo entre um e outro e criei os dois da mesma forma. Com algumas pequenas nuances, por uma ser menina e outro ser menino, eu acho que são coisas diferentes, mas sem machismo, né? Apenas com a visão de que homem é homem, mulher é mulher e tem papéis complementares. Minha filha eu tentei proteger do feminismo acima de tudo, meu filho eu tento proteger de uma visão tacanha também, para usar a palavra que eu acabei de usar, do que significa
ser homem, né? Porque as feministas denunciam uma suposta masculinidade tóxica, e eu acho que colocaram muita coisa nesse termo, mas que existe uma visão meio brucutu de ser homem, existe, a gente não quer educar os filhos para isso. Então ele, grosso modo, tem que aprender a ser um cavaleiro. E cavaleiro é aquele que está disposto a assumir certos sacrifícios pela família, pela mulher. A melhor cena para ilustrar isso, talvez seja, Ariel, o filme. O filme não, eu coloquei isso no meu Isqueiro Caviar. O Titanic, quando afundou, 1912, 80 e poucos por cento dos sobreviventes foram mulheres e crianças. E o filme coloca lá uma cena bonita de homens mandando as crianças e as mulheres para os barcos salva-vidas que eram escassos e dando um adeus com um sorriso nos lábios, sabendo que estava indo para a morte. Isso é uma visão que alguns homens, inclusive, reputam como ultrapassada, né? Bom, acelera algumas décadas no tempo. Na década de 80, um navio chamado Estônia afundou. E quase todos os sobreviventes foram homens jovens. Claro, né? São mais fortes. Houve relatos de que pisotearam mulheres, às vezes crianças, e sobreviveram. Poxa, parabéns, né? A que custo? Eu acho que não sobreviveram como seres humanos. Talvez como bichos, como selvagens, mas não com o que a gente almeja, né, para o ser humano como mais do que uma besta selvagem. Então, alguma coisa se perdeu aí. Como é que eu educo meus filhos? Tentando resgatar isso. E muitas vezes eu falo assim, escuta a vovó estava certa, né? Vovó. Então são aqueles conceitos que resistiram ao teste do tempo. Existe o certo e errado para começo de conversa, ou seja, clareza moral. Relativismo moral não entra na minha casa. Ah, mas o que é o certo e errado? Quem sou eu para dizer? O fulano matou Cicrano, mas... Não, peraí, né? Nós temos que ter valores, certo e errado, e educar dessa maneira. Segundo, humildade para reconhecer os erros, umbridade coragem para admiti-los, sabendo que vai pagar um preço, porque não tem malandragem. Eu assumo o erro para não ter o castigo. Não. O castigo é necessário, é uma consequência fundamental para você entender que atos têm consequências. Mas seja homem, ou tenha a humildade de aceitar que cometeu um erro, admita ele e aprenda com ele. Meu pai sempre me ensinou assim, 2 formas de aprender na vida: apanhando ou observando o erro alheio do outro. A mais inteligente é observando. Nem sempre é possível. Às vezes a gente precisa ter umas cicatrizes, né, para absorver realmente a lição. Mas humildade, curiosidade para questionar, para perguntar, para ir atrás do conhecimento, não aceitar valor de fácil que chegou mastigado, senão você vai ser uma pessoa manipulável, né, um inocente útil na mão de algum oportunista de plantão. Então, eu vou incutindo esses valores, né? O valor da paciência. Olha, eu ensino taxa de juros para o meu filho já com 6 anos, 7. Né? Olha, você quer uma bala agora ou 2 balas daqui a 1 hora? Ele quer muito aquela bala naquela hora, mas se ele aguentar um pouquinho, 1 hora, ele teve 100% de taxa de juros de ganho de capital. Poxa, olha que maravilha, ele não entende nesses termos, mas ele dobrou o capital dele em 1 hora. Todo mundo gostaria de uma taxa de juros dessa na vida, né? Então, eu vou incutindo certos valores da cautela, da paciência, do trabalho. Né? Aqui nos Estados Unidos é muito comum, né? Barraquinha de limonada, né? Então, meu filho já ajudou com várias atividades domésticas e ganhou lá uma recompensa. Então, você vai incutindo que nada vem fácil na vida, que good things, né, as coisas boas exigem tempo, suor e sacrifício. De novo, vovó estava certa. Escuta mais a vovó. São coisas bem básicas, mas que andam meio adormecidas. Legal. Bom, Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Quer complementar alguma coisa? Quer dizer palavras finais? Eu agradeço muitíssimo o espaço, a oportunidade, Ariel, e a mensagem é essa, né? O fato das pessoas estarem se dedicando a ouvir um bate-papo desses, a conversar, a refletir um pouco sobre as coisas, isso para mim já é o que alimenta a esperança, né? Porque é assim que a gente vai se comunicando e aprendendo. Eu tenho muito a aprender com os podcasts, com as entrevistas que eu escuto, com os livros que eu leio, com os filmes que eu vejo. A gente tem que... É uma grande conversação, como dizia um conservador agnóstico até, esse não era
católico, cristão, era o Michael Oakeshott. Ele tem um livro, The Liberal Learning, que ele fala, é uma eterna conversação. Então é isso, se a gente puder conversar, se a gente puder absorver o que os outros têm de experiência e podem tentar transmitir, acho que nós vamos evoluir. Esse é o objetivo. Maravilha. Bom, muito obrigado. Encerramos aqui mais um episódio do Conexão Global. Se você gostou, compartilha com alguém que possa se interessar e te vejo no próximo episódio.